Nessa aula vamos estudar geradores elétricos. Bom, primeiramente, o que é um gerador elétrico? O gerador elétrico nada mais é que o dispositivo responsável por fornecer elétrons necessários à corrente elétrica, tá? Então é ele que vai fornecer os elétrons para que o seu equipamento eletrônico funcione. Nós temos aqui alguns exemplos, como vocês podem ver. Aqui nós temos aqui uma bateria daqueles celulares um pouquinho mais antigos, os primeiros smartphones. Nós temos aqui uma pilha. Nós temos aqui uma fonte de tensão. E aqui um carregador de celular, que nada mais é que um conversor AC/DC. Nós temos aqui uma entrada AC e uma saída DC. Então aqui pode ser 127 e 220 volts. Aqui você vai ter 5 volts, 9 volts, etc. Tá? Então nós temos aí um conversor AC/DC. Então todos eles podem ser considerados geradores. Força eletromotriz. A DDP existente entre os terminais dos geradores se deve ao trabalho da força elétrica responsável por levar os elétrons do terminal negativo para o positivo de um gerador. Isso é a força eletromotriz. A força eletromotriz é a própria DDP. Então, quando a gente tem uma fonte, a gente tem um negativo e tem um positivo. Então, para pegar os elétrons e transferir do negativo para o positivo, a gente precisa de uma DDP, tá? E essa DDP é a própria FEM. Se não houver perdas, tá certo? Então, se não houver perdas, essa FEM é a própria DDP nos terminais dos geradores. Porém, nós sabemos que existem perdas, tá? Então, essa FEM ela não vai ser igual a DDP nos terminais. Ela terá que ser maior devido às perdas que acontecem internamente ao circuito. Essa FEM ela é igual ao trabalho dividido pela carga, pela quantidade de carga. E a quantidade de carga é igual a corrente vezes o tempo, tá? Então, só lembrando aí, a formulazinha básica, né? Que a corrente é igual a ΔQ dividido por ΔT. Onde ocorrem essas perdas? Elas ocorrem justamente na resistência interna. Se não houvessem perdas, a FEM corresponderia à própria DDP, como eu já falei. Porém, temos uma resistência interna para traduzir essas perdas que acontecem no mundo real. Então, nós temos aqui a FEM, nós temos aqui a resistência interna, e nos terminais, tá? Então, os terminais vão ser esses dois. Nós teremos aqui uma DDP, que eu vou chamar de U. Dessa forma, multiplicando a lei de Kirchhoff aqui, nós teremos que U é igual a E menos RI. Então, quem seria U? Seria nos terminais. O E seria o quê? A FEM. E o R seria a resistência interna. O I seria a corrente fornecida ao circuito, tá? Essa daqui é chamada de equação do gerador. Potência do gerador elétrico. Então, potência é muito importante. A potência útil, nós temos três potências, né? Temos a potência útil, a potência total e a potência dissipada. O que é potência útil? Potência útil sempre será a potência utilizada pelo equipamento, ou seja, a potência no terminal. Quem é a potência total? É a potência total fornecida a um sistema, tá? Então, todo sistema ele tem uma potência total, que é fornecida, tem uma potência utilizada, tá? E nunca a potência utilizada é igual à potência dissipada, é potência total, porque sempre há uma potência dissipada. Então, teoricamente, era para ser igual isso aqui, ó. A potência que você fornece vai ser utilizada, porém, nada tem 100% de rendimento, ou seja, sempre vai ter uma perda
uma potência dissipada. Olhando somente os terminais externos, se a gente olhar só os terminais externos, então fiz o desenho aqui novamente do círculo do gerador, tá? Então R, a FEM e o U. A gente vai ter que o U é igual a E menos RI, né? Por causa da lei de Kirchhoff. Se a gente multiplicar, imagine se a gente pegar essa equação todinha e multiplicar toda por I, nós teremos U vezes I igual a E vezes I menos RI ao quadrado. Quem vai ser esse cara aqui? Esse aqui vai ser a própria potência dissipada. Quem vai ser esse aqui, ó? Lembrando, potência é igual a R vezes I ao quadrado. Potência também é igual a V vezes I. E potência é igual a V ao quadrado sobre R, né? Nós já estudamos esse assunto. Então, esse aqui vai ser a potência total. É a potência que está sendo fornecida pela FEM. Então, essa aqui vai ser a potência total. E quem vai ser esse U vezes I? Vai ser a potência utilizada, a potência nos terminais fornecida ao equipamento. Vai ser a potência utilizada, tá? Então, dessa forma aqui, nós vemos que a potência dissipada é igual a R vezes I ao quadrado. E quem é esse R? É a resistência interna do gerador. O rendimento, né? Como para qualquer grandeza física, vai ser igual a potência útil dividido pela potência total. Ou seja, vai ser a potência utilizada no equipamento dividido pela potência total fornecida pela FEM, tá? Então, o rendimento ele vai ser igual a PU dividido por PT. Como PU é igual a U vezes I, né? Ó, PU é igual a U vezes I e o PT é igual a FEM vezes I. Se a gente dividir um pelo outro, nós podemos simplificar o I, ficando com U sobre E, tá certo? Então, útil dividido por total. Bora ver aqui a aplicação em um farol de automóvel. Então, eu tenho aqui a bateria, temos aqui os polos negativo e o positivo, tá? Isso aqui geralmente vai para uma chave, né? Vai para uma chave, tá? Então, nós temos aí um interruptor no carro, que pode ter dois interruptores, geralmente tem dois interruptores, alguns carros mais novos, né? Tem um interruptor manual, certo? E tem um interruptor também automático, os dois em série, né? Que é aquele quando você liga a chave, ele fecha aqui o circuito. Quando você desliga, ele desliga o farol, tá? E aí vai para o farol. Então nós temos aí uma corrente fornecida e que vai para a lâmpada e vai acender a lâmpada e vai voltar, tá? Então se a gente transformar isso aqui num circuito gerador, a gente vai ter isso aqui, ó, FEM, resistência interna e o R. Quem seria esse R? Quem seria esse R? Esse R seria a resistência da lâmpada. Resistência da lâmpada. Quem seria a bateria aqui? A bateria seria isso aqui tudinho, ó. Isso aqui seria a bateria. Onde nós temos aqui a FEM. E aqui nós temos a resistência interna da bateria. Vamos ao primeiro exemplo sobre geradores. Eu tenho aqui um gerador que fornece uma tensão nos terminais AB. Os terminais AB fornece uma tensão U. Eu tenho aqui a FEM dele. E eu tenho aqui a resistência interna, tá? Resistência interna que eu vou chamar de R. O gerador apresentado na figura ao lado é percorrido por uma corrente de 1 ampere. 1 ampere. Então, letra A, ele quer justamente a DDP nos terminais AB. DDP nos terminais AB, tá? Então, a DDP, ela vai ser igual. Então, aplicando aí a lei de Kirchhoff, né? Então, observe, a corrente entra aqui, sai aqui, certo? Entra aqui e sai aqui, né? Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff aí, a gente vai ter 0,5 vezes a corrente, que é 1 ampere, menos 3, menos U igual a 0. Então, o U ele vai ser igual a 3
verdade aqui é mais U, né? Porque aqui fora do terminal a gente vai ver aqui mais e menos, né? Olhando o terminal de fora, a gente vai ver mais e menos. Mais U. Então a gente vai ter aqui que U é igual a 3 menos 0,5, que é igual a 2,5 volts. Então observe o que aconteceu. Nós temos uma FEM de 3 volts, mas nos terminais só chega a 2,5. Por quê? Porque há perdas pela resistência interna da bateria. Na letra B, ele quer a potência dissipada pelo gerador. Então a potência dissipada pelo gerador, como vimos, ela nada mais é do que a resistência vezes a corrente ao quadrado. Ela vai ser igual a 0,5 vezes 1 ao quadrado. Vai ser igual a 0,5 watts. Então essa daqui é a potência dissipada. Na letra C, nós queremos aí o rendimento desse gerador. Então, como vimos, o rendimento vai ser igual ao que é fornecido, que chega ao equipamento, que é U, dividido pelo total, que é a FEM. Isso aqui vai ser igual a 2,5 dividido por 3, que vai ser igual a 0,833, tá certo? Você pode transformar isso aqui para porcentagem também. Como que você vai fazer isso? Você vai multiplicar esse valor por 100. Multiplicando por 100, nós teremos 83,3%, tá? E na letra D, ele quer a energia entregue ao circuito se o gerador permanecer ligado por 20 segundos. Então a energia, como eu expliquei, a energia na física, ela sempre é a potência vezes o tempo, tá certo? Então é a potência vezes o tempo. Como que você vai lembrar disso? Você tem um equipamento lá, um ar-condicionado. Você deixa ele ligado por 10 horas, você vai pagar um valor. Se você deixar ele ligado por 20, você vai pagar um valor maior. Ou seja, você está pagando pela energia consumida. Quanto maior o tempo do equipamento utilizado, maior a energia, maior o gasto. Porque a energia é igual a potência vezes o tempo. Então a energia vai ser igual a potência, né? Que vai ser igual a U vezes I vezes o tempo, que vai ser igual a 20 segundos. Então aqui vai ser igual a U 2,5 vezes 1 ampere vezes 20. Vai ser igual a 50 watts segundo. 50 watts segundo, que é também chamado de joule, tá certo? Que é também chamado de joule. A unidade de energia que nós já estudamos aqui na eletricidade é o quilowatt-hora. É com isso que nós pagamos a conta de energia, tá? Então é assim que é tarifada a energia que você gasta, é quilowatt-hora. Exemplo 2. Em um circuito aberto, a DDP entre os terminais de uma bateria é 12 volts. Então observe. Em um circuito aberto, então eu vou desenhar aqui a bateria primeiro. E os seus respectivos terminais. Em um circuito aberto, ó, tá aberto o circuito, a tensão nos terminais é 12 volts. O que significa o circuito aberto? Significa que a corrente, nesse caso aqui, ó, se o circuito está aberto, a corrente é igual a zero, né? Quando a corrente é zero, nós temos 12 volts, certo? Quando a corrente é zero, a tensão nos terminais é a própria tensão da FEM, tá? Então isso nos diz, essa primeira parte, o circuito aberto, nos diz que a FEM, ela é 12 volts, certo? Ela nos diz que a FEM é 12 volts. Então isso daqui é o primeiro dado que nós temos. Aí nós temos aí um outro dado que é o seguinte. Quando percorrida por uma corrente de 2 amperes, ela fornece circuito externo a potência de 20 watts. Então vamos supor que você ligou algum equipamento e agora você tem aqui uma corrente igual a 2 amperes. Aqui você vai ter aqui uma tensão U e você vai ter aqui uma potência U de 20 watts, tá? Então a potência fornecida é a potência que é utilizada pelo equipamento,
tá certo? Não é a potência total, a potência produzida pela FEM, é a potência utilizada pelo equipamento. Dessa forma, nós temos que a potência utilizada é igual a U vezes I. Então, 20 vai ser igual a U vezes 2. Que nós vamos tirar daqui que U é igual a 10 volts. 10 volts, né? Então nós já temos aqui o E, que é o que ele estava querendo. Nós temos o U, que é 10 volts. Para que vamos utilizar o U? Para calcularmos a resistência interna. Nesse caso aí, utilizando a equação geral do gerador, né? Nós temos aí que o U é igual a E menos RI, a parte da perda aqui, né? Então o 10 é igual ao 12 menos o R vezes 2. Resolvendo essa conta aqui, nós chegaremos em R igual a 1 ohms, tá? Então essa aqui é a resistência interna desse gerador. Lei de Paulet. Lei de Paulet, eu não sei falar direito esse nome, é francês. Ela diz o seguinte: ele te dá aqui ele transforma aqui a tua carga em uma resistência R, tá certo? E ele te dá a FEM produzida de acordo com a corrente que passa no circuito. Então é bastante simples. Se você aplicar na lei de Kirchhoff, você vai chegar a ver que a FEM vai ser igual a somatório da resistência interna mais a resistência da carga, tá? Resistência da carga vezes a corrente que passa pelo circuito, né? Ou a corrente é igual ao FEM dividido pelo somatório das duas resistências, né? Se nós somarmos essas duas resistências, nós vamos ter o que aqui nesse circuito? A resistência equivalente, certo? Lembrando que I é igual a V sobre R, né? Lei de Ohm. Lei de Ohm. Então I vai ser igual a V, que é o E, dividido por o R equivalente, que é o R mais Rzinho, né? Que é equivalente. Que é justamente essa equação aqui. Curva característica. Então essa curva característica é um gráfico no qual você tem aí a tensão U nos terminais e a FEM, o E e o I. Então observe que a tensão nos terminais vai variar de acordo com a corrente que passa. Por quê? Porque esse aqui, ó, é constante, tá? E esse aqui também é constante, ou seja, eles não mudam. Tu tem a FEM, tem a resistência interna e eles praticamente não mudam. O que vai variar aí vai ser o U e o I, ou seja, a tensão nos terminais e a corrente, ó. Tensão nos terminais e a corrente. Uma coisa interessante é quando a corrente for zero, a FEM é máxima, tá? Ou seja, U é igual a E, né? A FEM, quer dizer, a FEM é normal. O U é máximo, ou seja, a tensão nos terminais é igual a FEM. E quando a corrente for a corrente de curto, U vai ser igual a zero, né? Deixa eu explicar mais ou menos o que é isso. Imagina que você tem aqui, ó. Imagina que você tem aqui uma abertura aqui, ó. Você tem aqui, ó, uma abertura, tá? Uma abertura. Você tem aqui o seguinte gerador. Então observe. Então você tem aqui, ó, a corrente ICC, né? Você tem a corrente qualquer aqui. Agora você vai dar um curto nos terminais da bateria. O que vai acontecer? Essa corrente vai ser chamada de corrente de curto. Essa corrente, ela vai ser, essa potência todinha que a FEM pode produzir vai ser dissipada pela resistência interna. Por isso que há um perigo, né, de fazer um curto aqui na bateria, certo? Um curto na bateria. Você pode fazê-la pegar fogo justamente pela dissipação de potência na resistência interna. Então aqui nós teremos aqui, ó, o ponto B e o ponto A, né? Ponto B e o ponto A. Então botamos o fio, fizemos o jump, fizemos o curto. Então pela lei de Ohm você vai ver que o ICC é igual ao E dividido por R, né? Então o ICC é igual ao E. Essa aqui é chamada de corrente de curto-circuito.
tá certo? Exemplo 3. Exemplo 3. Uma bateria tem resistência interna de 2 ohms e força eletromotriz de 10 volts, né? Força eletromotriz é quem? É a própria fém. Resistência interna igual a 2 ohms. Calcule a diferença de potencial entre os terminais da bateria quando percorrida por correntes de intensidades indicadas abaixo. Então a gente vai pegar lá a equação geral. U é igual a E menos o R vezes I. U vai ser igual a 10 menos 2 vezes I. Então nós temos aí a tabelinha com vários valores de I. Vamos substituir, vamos montar essa tabelinha aqui. Então observe. Vou montar aqui essa tabelinha. Em amperes, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui nós teremos quem? O U. Então aqui quando o I for 0, I igual a 0, você vai substituir o 0. Então vai ser U menos 2 vezes 0, que vai dar 10 menos 0, que vai ser igual a 10. Quando o I for... Então aqui nós teremos 10. Quando o I for 1, 10 menos 2 vezes 1, que vai ser igual a 8. Quando o I for 2, 10 menos 2 vezes 2, que vai ser igual a 10 menos 4, que vai ser igual a 6. E fazendo essa mesma substituição, teremos aqui 4, aqui 2 e aqui 0, né? Então, já podemos notar uma coisa. Essa daqui é nossa corrente de curto-circuito, que é igual a o E sobre R, né? Se nós dividirmos o 10 por 2, chegaremos a 5. Nesse caso, quando está em curto-circuito, nós temos qual é a tensão no curto-circuito? 0. Então, o U igual a 0. E nesse caso aqui, quando o circuito está aberto, né? Circuito aberto. Usando letra B, usando os valores informados no item, construa a curva característica do gerador. Então, fazendo a curva característica, nós teremos aqui, ó, aqui o ICC, que é 5, e aqui o 10, né? Então aqui nós temos U e aqui nós temos I em amperes, tá? Então essa daí seria a curva característica, tá certo? Então pega os dois, traça a reta e acabou. Letra C. Na letra C, ele quer que calcule a potência elétrica fornecida ao circuito quando I é igual a 2 amperes. Quando I igual a 2 amperes. Então, qual é a potência fornecida ao circuito quando I igual a 2 amperes? Quando I igual a 2 amperes, U é igual a 6. Então, a potência fornecida, potencial útil, é igual a 6 tensão vezes corrente. 6 vezes 12 vai dar 12 watts, tá? Associação de geradores em série. Então, isso aqui é muito similar à associação de fonte de tensão, que nada mais são que geradores, nós já vimos. Somam-se as correntes internas e somam-se as fens, tá? Isso nós temos aqui, ó, somatório das correntes, das resistências internas. Correntes não, perdoe, da resistência interna. Nós temos aqui uma resistência interna total,
E o somatório das FENs, nós temos uma FEN total, como nós já estudamos anteriormente. Então observe aqui um exemplo aqui, ó, de associação em pilhas. Então, como eu já expliquei para vocês, ó, mais com menos, mais com menos, mais com menos, né? Então todas têm aqui uma resistência interna, tá certo? Uma resistência interna. E no final nós temos aí uma associação de pilhas, tá? Que vai gerar aqui pra gente aqui 4,5 volts, né? Porque esse 1,5 é externamente, tá certo? Externamente. Porém, essas tensões também podem ser associadas em paralelo, desde que sejam iguais. Então, nós temos aqui 3 pilhas iguais, tá certo? Nós podemos associá-las em paralelo. E o que que nós temos com isso? Nós temos uma maior capacidade de fornecer corrente e uma menor dissipação de potência por resistência interna. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar a tensão, elas têm que ser iguais, tá? Tem que ser iguais. Nós vamos calcular aqui o resistor paralelo. Então nós já sabemos como calcular a resistência em paralelo, tá certo? Dessa forma vocês vão fazer aqui o gerador equivalente também, tá? Então essa parte de associação de fontes eu não tinha mostrado para vocês, mas é basicamente isso. Nós temos que ter todas as FENs iguais, tá certo? E nós temos que calcular o resistor paralelo. Com isso nós temos a fonte equivalente também. Então tá aqui, vamos fazer o exemplo 4. Duas pilhas iguais, cada uma com a FEN de 1,5 volts e resistência interna de 0,5 são associadas, são ligadas ao resistor de 2 ohms, tá? Que é esse aqui, ó. 2 ohms. Calcule a intensidade da corrente no resistor em cada uma das associações. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Então vamos lá. Essa letra A, vamos fazer a letra A aqui, tá? Então vamos desenhar cada fontezinha. Então ele está dizendo aqui que a FEM é 1,5 volts, né? Então vamos fazer essa conta aí. Então se a gente fizer, a gente pode fazer. Primeira coisa que você pode fazer é a associação dessas pilhas aqui. Então associação dessas pilhas. Eu vou botar um terminalzinho aqui, ó, tá? Então você pode fazer associação e calcular a corrente. Ou podem usar aqui a lei de Poilet, né? Automaticamente. Então, como é que ela vai ficar? Ela vai ser igual, ó, 1,5 mais 1,5 dividido por 2 mais 0,5 mais 0,5, que vai dar 3 sobre 3, que vai dar 1 amperes, tá? Já na letra B, nós teremos aí duas pilhas associadas em paralelo. Como será a pilha resultante aí? Ela será uma pilha com a mesma FEM, porém com uma resistência em paralelo, RP, né? Então RP nós sabemos que vai ser o produto dividido pela soma. Então RP vai ser igual a 0,25 ohms. E nós teremos aqui 2 ohms, né? Então a corrente nesse caso vai ser igual a 1,5 dividido por 2,75 ohms, que vai ser igual, deixa eu pegar a calculadora aqui, 0,545 amperes, tá certo? Então observe, agora eu tenho uma DDP menor, elas estão em paralelo, elas precisam ser iguais, Receptores elétricos.
O que são receptores elétricos? São dispositivos responsáveis por utilizar a energia elétrica e transformá-la em outra forma de energia, ou seja, agora nós vimos os geradores, agora nós vamos ver os receptores. Os receptores eles vão utilizar a energia gerada pelos geradores para convertê-la em alguma forma de energia mecânica, energia luminosa, etc. Então aqui, por exemplo, nós temos aí o liquidificador, batedeira, celular, um motor elétrico, uma lâmpada. Nos receptores nós temos a força contra-eletromotriz, tá certo? Então é o mesmo princípio dos geradores, da força eletromotriz, porém essa daqui é chamada de força contra-eletromotriz, tá? Então nós teremos aí uma tensão chegando aqui nos terminais, tá certo? Do receptor, uma tensão U'. Essa tensão, parte dela vai ser dissipada na resistência interna do receptor e parte vai ser usada na força contra-eletromotriz, que é o E'. Dessa forma, a equação do receptor ela vai ser de forma análoga e inversa ao gerador. Ela vai ser dessa forma: U' é igual a E' mais R' vezes I, onde R' é a resistência interna, e o E' é a FCEM, força contra a eletromotriz. Novamente, em um circuito ideal, toda a tensão de entrada, U', se transforma em força contra a eletromotriz. Porém, na realidade, nós sempre temos a resistência interna. Então, rendimento. Então, rendimento no gerador, nós vimos que o rendimento no gerador, por exemplo, a potência recebida aqui no receptor, o gerador, né? O gerador, ele recebe aqui, manda energia para o receptor, tá? O receptor, certo? Então, por receptor, a gente tem aqui a energia fornecida, a gente tem a energia dissipada. Então, gerador, energia dissipada, energia fornecida, né? Já aqui do lado do receptor, nós temos aqui energia recebida, né? Pelo receptor, certo? Nós temos uma dissipação e a potência utilizada aqui no receptor, tá? Então, o princípio é o mesmo. O receptor ele recebe lá a potência do gerador, a potência GA nos terminais. Parte é perdida na resistência interna e a outra parte é utilizada, que é a mesma força contra eletromotriz. Resumindo isso em equações, nós teremos isso aqui. Primeiro, essa aqui é a equação do receptor. Multiplicando tudo por I, nós temos aí que a potência total é igual à potência utilizada mais a potência dissipada. Quem vai ser essa potência total? Vai ser justamente a potência que vai chegar nos terminais, U' vezes I. A potência útil vai ser a corrente vezes a força contra a eletromotriz, né? O E'. E a potência dissipada pelo receptor vai ser o R' vezes o I ao quadrado, tá certo? O rendimento vai ser igual sempre, útil sobre total. Então, útil sobre total, que resumidamente pode ser escrita como E' sobre U'. Então, tá chegando U', total, e vai utilizar E', força contra a eletromotriz. Gerador reversível. Então, o gerador reversível eles são dispositivos preparados para funcionar como gerador e receptor. É o que ocorre em baterias recarregáveis. Então, nós temos aí várias baterias recarregáveis. A bateria, uma hora ela pode funcionar como gerador, outra hora ela pode funcionar como receptor. Então, esses dispositivos eles são preparados para fornecer, para trabalhar dessa forma. Então, nós temos aqui, ó, uma tensão nos terminais maior, tá, do que a força contra a eletromotriz. Isso vai fazer com que esse dispositivo seja capaz de trabalhar dessa forma, tá? Então, o gerador reversível nada mais é que uma bateria recarregável. Curva característica do receptor. Então, aqui nós temos uma diferença.
na curva característica do receptor, quanto maior a corrente de entrada, maior será a tensão nos terminais chegando ali no receptor, tá certo? Então a força contra a eletromotriz vai ser a capacidade dele de transformar essa energia em alguma energia mecânica, etc. Vai chegar uma tensão nos terminais, o linha, tá certo? Então tu vai ter, quando não tem corrente no circuito, a força eletromotriz tem um valor fixo, né? E quanto mais tem corrente no circuito, tá? Essa força eletromotriz, ela vai, o linha na verdade ele vai aumentando, né? Vai aumentando. Isso aqui pode se transformar num triângulo. Isso aqui pode ser identificado como triângulo. Triângulo retângulo. No qual nós temos aqui esse gapzinho, que é U' menos E', e aqui nós temos I, que é I menos 0, né? Então I menos 0. Então a tangente disso aí, tangente desse ângulo aí, vai ser igual a U' menos E' sobre I. E o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é que a resistência interna do receptor, tá certo? Isso aqui é a resistência interna do receptor, tá? Vamos aqui para o primeiro exemplo. Aplicando uma diferença de potencial de 100 volts a um motor elétrico de resistência interna 20 ohms, passará por ele uma corrente elétrica de 0,2 A. Qual a força contra a eletromotriz desse motor? Então, nós teremos aqui a resistência interna dele e a força contra a eletromotriz do motor. E aqui nós teremos a tensão de entrada. A tensão de entrada é igual a 100 volts. Quando a tensão de entrada é igual a 100 volts, a corrente é igual a 0,2 amperes e a resistência interna é igual a 20 ohms. Dessa forma, nós teremos que U' é igual a R'I mais E'. Então, U' que é 100 é igual a 20 vezes 0,2 mais a força contra a eletromotriz. 100 é igual a 4 mais a força contra a eletromotriz. A força contra a eletromotriz vai ser igual a 96 volts. Exemplo 2. O motor elétrico recebe a potência de 1000 watts sob a tensão de 100 volts. Se a potência dissipada internamente for 200 watts, calcule a resistência interna do motor, a FCEM do motor, o rendimento do motor. Então vamos lá. O motor elétrico recebe a potência de 1000 watts sob a tensão de 100 volts, sendo a potência interna dissipada de 200 watts. Então, vamos lá. A potência dissipada ela vai ser igual a R' vezes I ao quadrado. R' vezes I ao quadrado. Quando ele recebe uma tensão de 100 volts, ele recebe a potência de 1000 watts. Então 100 volts, 1000 watts. Então, ou seja, se ele está recebendo essa potência, significa que aqui, ó, a potência que ele está recebendo, potência fornecida, né? Que no caso vai ser a potência total, né? Vai ser igual a U' vezes o I. Dessa forma, 1000 vai ser igual a U', que é 100 vezes I. Então logo I vai ser igual a 1000 sobre 100, que vai ser igual a 10 amperes. Jogando aqui nessa forma, a potência dissipada nós temos 200 igual a R' vezes 10 ao quadrado. 200 é igual a R' vezes 100. R' é igual a 2 ohms. Então achamos aí a resistência interna.
Na letra B, se nós já temos a corrente e a resistência interna, né? Nós temos que U' é igual a R' vezes I mais L'. Então, nós temos que 100 é igual a 2 vezes 10 mais L'. Então, 100 é igual a 20 mais L'. L' é igual a 80 volts. Então, a FC é M, né? Que essa aqui é a FC. É M igual a 80 volts. E já na letra C, ele quer o rendimento do motor. O rendimento do motor, ele sempre vai ser utilizado sobre o fornecido que ele recebe. Então, no caso, vai ser o 80 dividido por 100. Então, o rendimento vai ser igual a 0,8, transformando em porcentagem 80%. Circuito gerador-receptor. Então, é possível que a gente tenha aí, na vida real, né, o circuito gerador com a sua resistência interna e o circuito receptor também com a sua resistência interna. Então, nós temos aqui, ó, gerador. E aqui nós temos receptor, tá certo? Gerador e receptor, ambos com suas resistências internas, e o receptor com sua força contra-eletromotriz, por sua vez o gerador com sua força eletromotriz. A corrente que atravessa o circuito montado dessa forma vai ser dado por essa razão. Então vai ser a força eletromotriz do gerador menos a força contra-eletromotriz do receptor dividido pela resistência em série equivalente, as duas resistências internas. Outra ocasião é que se a gente tiver um gerador, um receptor e mais um resistor em série, a gente vai ter esse termo aqui na equação também. Então é só aplicar as leis de Kirchhoff que vocês vão chegar nesse resultado tranquilamente. Essa aqui é chamada de equação geral para calcular a corrente, em uma associação de vários geradores e vários receptores. Então, o somatório dos geradores, tá? Esse símbolo aqui, ó, significa somatório das F é M. Esse aqui vai ser quem? O somatório das FC é M. E esse aqui, resistor equivalente. Equivalente, tá? Vamos ver aqui esse exemplo 3. Aqui eu tenho aqui um circuito composto de um gerador, um receptor, essa associação de resistores, que vai ser o meu R. Vai ser meu Rzinho daquele circuito, né? Então vamos calcular aí a intensidade da corrente elétrica. Como nós vamos calcular essa intensidade? Então, I é igual ao somatório de E menos... Peraí que ficou meio... Somatório da força eletromotriz menos somatório da força contra-eletromotriz dividido pela resistência equivalente do circuito. Deixa eu copiar aqui. Vamos colocar os devidos valores agora, né? O E 40 volts, o L é igual a 20
20 volts, tá? O L é igual a 20 volts. R1, 14 ohms. R2, 8 ohms. R3, 6 ohms. O Rzinho aqui do gerador igual a 1 ohm. E o R' do receptor igual a 2 ohms. Então esse aqui é o circuito. Então, como podemos ver, só temos aí de soma de geradores, nós só temos um. Então, vai ser o próprio 40. Receptor também nós só temos um. Então, vai ser o próprio 20. Resistência equivalente. Então, só calcular a resistência equivalente desse circuito, né? Nós temos aqui, ó, 2 resistores em série, mais esse resistor aqui, ó. Esse aí vai ser o paralelo de 14 com 14, né? 14, porque 8 mais 6 dá 14. Quanto é que dá esse paralelo aí, pessoal? Dá 7. É só dividir por 2. Então, o resistor equivalente vai ser igual a 1 mais 2 mais 7, que é igual a 10 ohms. Então, aqui eu vou colocar 10. Então, aqui vai dar 40 sobre 20. 40 menos 20, que dá 20. Dividido por 10 vai dar 2 amperes, tá? Então, 2 amperes. Na letra B, ele quer a diferença de potencial indicada pelo voltímetro, né? Por esse voltímetro aqui, ó. Ele quer a tensão fornecida nos terminais do gerador. Então, ele quer essa tensão fornecida bem aqui, ó. Então, quanto vai ser essa tensão? Essa tensão vai ser igual. Letra B, eu vou fazer aqui. O U vai ser igual ao E menos R vezes I. O E vai ser igual a 40 menos o R, que é 1, vezes 2, que vai ser igual a 38 volts.